Dia 7. A razão de tudo. Eu te convido a prestar muita atenção nesse capítulo, porque ele vai começar a responder muitas dúvidas que você pode ter no seu coração. Romanos 11:36. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder, e tudo é para a sua glória. A ele seja glória para todo sempre. Provérbios 16:4. O Senhor criou todas as coisas para o seu propósito. Tudo é para ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é a essência da sua natureza, o peso da sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente da sua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória, de alguma forma. Nós podemos ver em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol, nas estrelas, bem como numa tempestade nas estações do ano. A criação revela a glória do nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso e que ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, é sábio, é criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Salmos 19:1. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois foi passando por Moisés, no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus, agora por intermédio da igreja. Foi descrito também como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça, uma luz resplandecente. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem, pois sobre ela a glória de Deus a ilumina. Apocalipse 21:23. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Hebreus 1:3. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. João 1:14. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus, e ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, honrar a sua glória, declarar a sua glória, louvar a sua glória, refletir a sua glória e viver para a sua glória. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas. Apocalipse 4:11. Em todo o universo, somente duas criações de Deus falharam em glorificar: anjos caídos, que são os demônios, e nós, as pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glórias a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais do que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para que a nossa própria glória resplandeça. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que ele merece. E esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhe dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Isaías 43:7. Logo, esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida. E como eu posso glorificar a Deus?
Jesus disse ao Pai: Eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. João 17:4. Jesus glorificou a Deus cumprindo seu propósito nesse mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando se cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, ao cantar, ao fazer um ninho e ao realizar as suas atividades próprias de pássaro, conforme Deus planejou. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o seu propósito, o propósito de formiga. E ele fez você para ser você. Irineu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas em cinco propósitos que ele estabeleceu para a nossa vida. E agora nós iremos estudá-los, eles, mais detalhadamente. Porém, vou dar uma visão geral. Damos primeiro glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com o Senhor e o adoramos ao apreciá-lo. Certa vez disse C.S. Lewis: quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que nossa adoração seja movida por amor, ações de graça, prazer e satisfação, e não obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus é que Ele mais é glorificado em nós. Adorar é muito mais do que louvar, do que cantar e orar. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo, oferecer a Ele o cumprimento da sua vontade e o propósito para o qual fomos formados. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Romanos 6,13. Damos também glória a Deus ao amar outras pessoas, outros fiéis. Quando você nasce de novo em Jesus, você se torna parte da família de Deus. Seguir a Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar uma família em Deus. João escreveu: Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Paulo também diz: aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. Romanos 15:7. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor e isso confere honra a Ele. Jesus também disse: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34, 35. Nós também damos glórias a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois de nascer de novo na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus, na forma de pensar, de sentir, de agir. Quanto mais você desenvolve o caráter de Cristo, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3,18. Quando você aceita Jesus como Salvador, Ele, Deus, lhe dá uma nova vida e uma nova natureza. Agora, no restante da sua vida terrena, Ele quer dar continuidade a esse processo de transformação na sua personalidade. A Bíblia diz assim: que vocês estejam sempre cheios dos frutos da salvação, todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus, pois tudo isso será para a glória e louvor do Senhor. Filipenses 1:11. Nós também podemos dar glórias a Deus, servindo aos outros com os nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, com dons, com capacidades e habilidades exclusivos. A sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas. Assim como outros receberão habilidades para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Então, administre-os bem, para que com generosidade de Deus flua por vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros?
Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim Deus será glorificado. 1 Pedro 4, 10 e 11. Nós também damos glórias a Deus falando dele a outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, Ele espera que nós compartilhemos com outras pessoas. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus a outras pessoas, ajudando elas a descobrir o propósito da vida delas e preparando elas para um destino eterno. Em 2 Coríntios 4,15 diz: à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Então, mediante disso, tem uma pergunta que não quer calar dentro de nós: qual será o objetivo da sua vida? Qual será o objetivo da minha vida? A resposta é: viver o restante da sua vida para a glória de Deus. E isso vai exigir mudanças nas suas prioridades, na sua agenda, nos seus relacionamentos, e algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil e não mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Em perto da sua crucificação, ele diz: "A minha alma está perturbada. Mas o que eu devo dizer? Pai, livra-me dessa hora? Não, pois foi para esse propósito que eu vim e para esta hora. Pai, glorifica o teu nome." João 12, 27 e 28. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele o seu propósito glorificando a Deus ou recusaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazeres próprios ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas? A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde a sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. João 12, 25. Este é o momento de definir essa questão. Para quem você vai viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que você necessita se você apenas fizer a escolha de viver para Ele. A palavra de Deus diz em 2 Pedro 1,3: tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já receberam. Nesse exato momento, Deus está o convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus. Se você não está seguro, se já tenha feito isso, tudo o que precisa fazer é receber e acreditar. Receber e acreditar. A Bíblia promete que aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhe os direitos de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. E quanto a você, você aceita essa oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama, que o criou com propósito. Creia que você não é um acidente, que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia, não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. E em segundo lugar, recebam. Receba Jesus em sua vida como seu Senhor e seu Salvador. Receba o perdão dos seus pecados. Receba o Espírito Santo que o capacita a cumprir o propósito na sua vida. A Bíblia diz que é por isso que quem aceita o Filho e confia nele, tudo tem. Vida plena e eterna. João 3,36. Onde quer que você esteja agora, eu te convido a, por um momento, fechar os teus olhos, reclinar a sua cabeça e dizer: Jesus, eu creio em você e eu recebo. Você pode dizer mais coisas para Ele, rendendo a sua vida a Ele. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns! Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Eu recomendo que você fale com alguém sobre a sua decisão, pois você vai precisar de apoio para começar essa caminhada. Pensando sobre o meu propósito de vida,
Temos o tema para reflexão. Tudo isso é para Ele. Versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja glória para todo sempre. Romanos 11:36. Pergunta para meditar. Em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Que Deus nos abençoe.